Olá, meu nome é Adailma, sou estudante da Faculdade Inhacelv. Estou cursando o 5º semestre do curso Licenciatura em Pedagogia. Estou aqui hoje para gravar uma videoaula da disciplina do primeiro estágio, Supervisionado Obrigatório, que tem como tema Alfabetização e Letramento em tempos de ensino à distância. E tem como objetivo conceituar e identificar práticas de alfabetização e letramento da educação infantil no ensino à distância, identificar ideias e estratégias sobre alfabetizar e letrar à distância, mostrar como os alunos podem ser alfabetizados e letrados mesmo com o ensino à distância. Gostaria de começar conceituando a alfabetização. A alfabetização se refere especificamente à aprendizagem e domínio do código alfabético. É o processo onde a criança aprende a decodificar os elementos que compõem a escrita, ou seja, o desenvolvimento das competências quanto à memorização do alfabeto, o reconhecimento das letras, a ligação entre sílabas e formação de palavras, utilizando-as na leitura e na escrita, ou seja, é aquela criança que já sabe ler e escrever. Alfabetizar é a aquisição do alfabeto ou código da linguagem escrita, ensinar habilidades de ler e escrever. Alfabetizada é a pessoa que aprende a escrita alfabética com habilidades para ler e escrever. Gostaria também de conceituar o letramento. O letramento, por sua vez, designa a capacidade e competência que o sujeito adquire a partir de uma função social da leitura e da escrita. Diz respeito a um contexto mais amplo, além da aprendizagem das letras e símbolos escritos, mas referindo-se à compreensão, interpretação e uso das linguagens nas práticas sociais. Letramento é o desenvolvimento do uso competente da escrita e da leitura. É o uso social da leitura e da escrita. Uma pessoa letrada é uma pessoa que consegue usar a leitura de acordo com as demandas sociais. É uma pessoa que ela consegue compreender um texto, fazer um resumo, escrever uma história. A criança, ela pode ser alfabetizada e não ser letrada, apesar que a alfabetização e letramento devem andar sempre juntos. Uma criança que ela consegue escrever, por exemplo, seu nome, ela já é considerada alfabetizada. Mas ela pode ser que ela escreva seu nome e não consiga ler. Quer dizer que ela não é uma criança letrada. Alfabetizar letrando significa orientar a criança para que aprenda a ler e escrever, levando a conviver com práticas reais da leitura e da escrita. Conviver com coisas que é do seu convívio, com coisas que é do seu dia a dia, substituindo as tradicionais e artificiais cartilhas de livros, por exemplo, e usar coisas do dia a dia, coisas que a criança vive e convive, criando situações que tornem necessárias e significativas práticas de produção de textos. O processo de alfabetização exige do professor muita atenção e dedicação. Por outro lado, a dificuldade e os frequentes fracassos dos educandos nessa fase escolar exigem uma mudança de atitude e uma tentativa na procura de outros caminhos de aprendizagem. Alfabetização e letramento são conceitos que precisam ser vivenciados em sua plenitude, sobretudo na escola, pois tal como se apresenta na realidade nacional, muitos professores precisam se apropriar da concepção de letramento como algo necessário para a vida dos alunos. A suspensão das aulas, uma das estratégias adotadas para tentar frear o avanço da Covid-19, trouxe novos desafios aos gestores, professores e família, já que agora o conteúdo escolar tem sido oferecido pela internet, grupo de WhatsApp ou envio de trabalhos impressos. O ensino remoto trouxe muitos desafios, principalmente por ter iniciado de forma emergencial em todas as escolas. Uma das principais preocupações
foi a continuidade no processo de alfabetização, um momento tão importante na educação que precisa ser acompanhado de perto. Então veio a questão: parar a alfabetização e esperar que tudo isso se passasse ou continuar a alfabetização? A resposta foi a seguinte: a criança está em desenvolvimento e aprende o tempo todo. Logo, a alfabetização pode prosseguir em casa com o auxílio da família. Mesmo distante, o professor pode propor e indicar atividades, materiais, jogos e atividades que darão continuidade ao processo de alfabetização. Se considerarmos que a alfabetização é um processo que acontece a vida toda, a resposta é sim. Deve-se continuar assim como se continuou as aulas online, o ensino remoto, apesar que isso não significa que muitas crianças conseguiram chegar ao objetivo que seria a alfabetização e o letramento. Mas se aquela criança já foi inserida na escola, já tem uma bagagem, se o professor já apresentou ela o alfabeto, os números, e se ela já sabe alguma coisa, com certeza o resultado seria progredir. Com a pandemia, veio acrescentar novos desafios, afastando as crianças das salas de aulas e das alfabetizadoras na fase fundamental no processo de alfabetização. Por um lado, foi interrompido o processo de alfabetização no início do período em que a interação alfabetizadora-criança é indispensável, pois a aprendizagem do sistema da escrita alfabética depende da compreensão bem orientada das relações oralidade e escrita. Por outro lado, o afastamento das crianças da escola interrompe um processo apenas iniciado de escolarização em que a criança começa a se inserir na cultura escolar. Para que aconteça a alfabetização e o letramento em tempos de pandemia, será preciso que o professor saiba utilizar os procedimentos de reflexão sobre a escrita, que a criança tem que se exercitar nas atividades cujo objetivo seja a conquista da escrita e da leitura. Nesse processo, em que as crianças não estão em sala de aulas presenciais, o professor ele tem que inovar com atividades que façam com que as crianças tenham interesse, em assistir às aulas online, tenham interesse em estar fazendo as atividades mandadas para casa e também auxiliar os pais para que possa fazer o papel, ou tentar fazer o papel do professor. Algumas crianças conseguirão chegar à alfabetização, mesmo com o ensino à distância. Agora estarei dando continuidade à fala da minha colega. Meu nome é Gírlia, eu sou acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade Uniaselv, estou no 5º semestre. Hoje eu vou falar um pouco como os professores podem tornar as aulas mais atrativas no ensino à distância. Em primeiro lugar, sabemos que as aulas de educação infantil, elas costumam ser bastante lúdicas e criativas, e para chamar a atenção dos alunos na sala de aula, os professores utilizam de materiais que possam ser tocados, além da importância da interação aluno-professor. Com o isolamento social, os professores tiveram que fazer as aulas à distância. Para chamar a atenção do aluno na aula à distância, os professores precisam usar a criatividade, pois os alunos se concentrar não é uma tarefa fácil, mas também não é nada impossível. As aulas, elas não podem ser muito longas, pois os alunos não conseguem ficar concentrados por muito tempo. E o professor, ele deve ficar atento ao desenvolvimento do aluno durante a aula. Sabemos que a criatividade é a chave do ensino à distância, e para isso os professores eles podem estar utilizando de vídeos, fantoches. Quanto mais criativa for a aula, mais a atenção do aluno ele chamará e mais o aluno ficará motivado. Sabemos que a alfabetização é muito importante nos anos iniciais, e com aulas criativas e dinâmicas, mesmo à distância, os alunos continuarão aprendendo. E qual o papel da família na alfabetização das crianças no ensino à distância? Sabemos que a escola é a principal responsável pela alfabetização e letramento das crianças. Porém, com a suspensão das aulas presenciais e as aulas à distância, a família tornou-se uma aliada muito importante nesse processo. Estudar em casa traz conforto e flexibilidade, mas para as crianças absorverem o conteúdo é preciso disciplina e dedicação.
Criar uma rotina de estudo, limitar acesso a dispositivos eletrônicos. Com essa parceria, família e escola, os alunos poderão ser alfabetizados e as aulas poderão ser proveitosas. Para que as crianças possam ter um ensino-aprendizagem de qualidade e ser alfabetizada, os pais precisam proporcionar aos alunos um local adequado, com boa iluminação. Os alunos não podem ficar distraídos. Os pais precisam ajudar nas atividades diárias. Precisam verificar se os alunos estão realizando as atividades. Criar uma rotina de estudo, limitar acesso a dispositivos eletrônicos. Com essa parceria, família e escola, os alunos poderão ser alfabetizados e as aulas poderão ser proveitosas.